Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate. Você pode participar do programa enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. O nosso endereço para que você possa assistir ao programa na internet é www.youtube.com/saberdireitodebate. É o canal da TV Justiça no YouTube. Estamos conversando hoje aqui no programa Saber Direito Debate com o professor Sandro Gaspar Amaral, professor de Direito Civil. Ele que ao longo desta semana ministrou as aulas sobre os alimentos e a nova família, o curso Os Alimentos e a Nova Família aqui na TV Justiça. Foi o curso desta semana. Bem, professor, o curso fala, como eu disse agora, os alimentos e a nova família. E sempre que se pensa em pensão alimentícia, vem sempre aquela ideia de que é uma das poucas coisas que funcionam num país, não é? Infelizmente isso tem se tornado cada vez mais uma ideia, né? Mas realmente ainda funciona, porque é chato dizer isso, né? Mas depois de ter falado tanto sobre direitos humanos, mas a prisão civil faz toda a diferença. O fato de alguém poder ser preso por não pagar e os juízes realmente mandam prender, dá uma certa efetividade. Nós vivemos num país, infelizmente, de pessoas sem patrimônio. Então, se essas pessoas não têm patrimônio, o que poderia se perder em razão de uma inadimplência do pagamento de alimentos? A liberdade. E, justamente quando se perde a liberdade, é que esses valores acabam sendo pagos, ou então alguém procura para um acordo. Porque ninguém procura o Poder Judiciário se tiver algum outro jeito de solucionar o problema. É porque muitas vezes o inadimplente não procura, ele não tenta fazer uma composição amigável, ele tenta fugir da justiça o máximo possível. Então, quando o braço da justiça o apreende, o medo da prisão, ou efetivamente a prisão, é que gera o pagamento dessas parcelas inadimplidas. Ou então o medo de perder patrimônio. Deixa eu misturar um pouquinho das coisas, pegando gancho aí nesses motivos. A alienação parental também não é um motivo para essa fuga da PA? A questão da ação parental, ela tem tomado força. Bom, no Rio de Janeiro teve uma questão de alienação parental também, de um pai que alegou ser vítima de alienação parental e, por causa disso, ele conseguiu obter a guarda da criança. A obtenção da guarda por ele o livraria do pagamento de alimentos, porque se você tem a posse e guarda da criança, você não vai pagar para você mesmo custear. Então, ele deixa de pagar e a mãe, então, estaria mais na posse e guarda, que teria que pensionar o filho. Eu teria que fazer um reexame da possibilidade para que se fosse fixado um novo patamar. Só que essa criança morreu sob a guarda do pai e atualmente não se sabe da responsabilidade dele ou não, está sob investigação. Esse pai alega que não colaborou para aquele evento ruim da morte da menina. A mãe diz que sim, a justiça ainda não chegou a uma conclusão, mas a questão da alienação parental, ela entra em cena mais na questão da vingança mesmo, né? Os cônjuges, eles não se entendem, aquela perda do vínculo afetivo gera um grande rancor em uma das partes e a criança é utilizada como meio de vingança, ou seja, apagar da memória a vinculação afetiva com o pai, impedir o acesso do pai à criança, principalmente se a mãe tem possibilidade de arcar com todas as necessidades do filho. E essa discussão da alienação parental entra em cena mais uma vez, porque o vínculo afetivo é um direito do filho com o pai e do pai com o filho. Não pode haver intervenção do outro para o rompimento desse desenvolvimento afetivo. Aliás, sequer a visitação pode ser impedida em razão de inadimplência de alimentos, porque você não pode frear a criação do laço afetivo por causa da perda patrimonial. Da questão financeira. Né? Da questão financeira. Isso no Brasil sempre foi muito talvez confundido. Um até reforce o outro, né? Exatamente. Ou então até pior, pensar na via oposta, cortar a visitação por causa da inadimplência de alimentos é agravar em alta potência o problema. Ou seja, eu não tenho nem a prestação alimentícia, nem tenho a presença afetiva do meu pai.
Então, que construção se faz acima disso? Que bem que resulta de uma medida dessa? Se a dignidade da pessoa humana deve pautar as relações intersubjetivas, então, que bom que essa criança, pelo menos, tem o amor do pai. Em outra seara, vamos discutir o pagamento dos alimentos. A alienação parental é algo absolutamente indesejável. Quando eu falei da prisão, e aí funciona a questão da PA, mas não é no primeiro mês, né? Não. O Código de Processo Civil prevê uma sequência de etapas, né? É instaurada a execução, esse pai é intimado da existência dessa execução, ele seria citado só se a execução fosse por título extrajudicial, que ocorre na hipótese de alimentos de idoso, firmado diante de promotor de justiça ou defensor público, ou então naquele caso do divórcio extrajudicial, feito em tabelionato de notas. Mas a via comum, na prática, é pela execução do título judicial. Ele é intimado, ele tem prazo legal de 3 dias para apresentar a justificativa. Ele, ao se justificar, abre-se prazo para outra parte se manifestar sobre a justificativa. O juiz resolve aquela justificativa, acolhendo ou não, ou total, parcialmente, e depois é que ele deve, não havendo essa acolhida, há um novo momento para o pagamento, então, e que tão só se ele não fizer é que haverá a prisão. Ou seja, a prisão realmente é a última instância, é a última rácio, é o último momento, é uma medida bastante extrema. Aliás, a gente falando ainda agora sobre a questão de direitos humanos, ou a questão da privação da liberdade, ela também é trazida para o devedor de alimentos. Se nós pensamos em direitos humanos para o preso, também tem que se pensar que esse preso pode ser um pai de família que não estava pagando alimentos. E quem é esse pai de família? Ele é uma pessoa doente, é uma pessoa com dificuldade de locomoção, essa pessoa então deve ser privada de liberdade em regime fechado, ou seja, há de se pensar no ser humano, não é meramente uma questão punitiva, o que se constrói, o que se traz de bom, que é bem para a humanidade a partir da aplicação de uma determinada medida. Ou seja, o mal não é mais o critério é o bem. Uhum. A propósito, quando a gente fala, inclusive, aí nesses direitos humanos, a questão da prisão, no caso, o devedor, e aí vamos já, digamos que ele esteja preso, e normalmente não fica um período muito longo. Aliás, 2 dias, talvez, na cadeia é muito longo para qualquer cidadão de bem. Familiarizado com aquilo. Mas, fazendo essa correção aqui, ele fica em uma cela comum com outros presos de outros crimes, ou não? Ou no Brasil tem, pelo menos, o pensamento, a ideia de deixar numa cela com outros presos oriundos do mesmo tipificação? Isso depende muito da autoridade responsável pela administração do cárcere. Mas não há uma regra? Não há. Eu já trabalhei no município do interior do Rio de Janeiro, em que os presos ficavam em celas comuns. E já trabalhei em outros que não, que a delegacia tinha carceragem e que havia carceragem para devedores de alimentos. Mas o engraçado é que, como era um município muito pequeno, o índice de criminalidade era tão baixo que basicamente quase todos que estavam presos eram devedores de alimentos. Então era engraçado porque quando eu visitava, os presos estavam lavando o carro do delegado, fazendo limpeza na delegacia de polícia, porque era uma situação realmente bastante atípica. E o engraçado é que as pessoas conseguiam realmente liberdade rapidamente. O juiz decretava a prisão por 60 dias e a pessoa conseguia liberdade em 3, 4 dias, porque efetuava o pagamento, a família chegava para pagar. Mas, às vezes, você encontra alguns juízes que são vingativos. Ou seja, não, eu só vou mandar expedir o alvará de soltura na sexta-feira, porque sabe que não vai conseguir entrar em contato com a polícia, ter tempo suficiente para a expedição de mandado de soltura. Ou seja, a pessoa para passar do final de semana presa para somente ser posta em liberdade na segunda. E a intenção do juiz ele nunca mais vai ficar devendo. Ou seja, aquela ideia do pai que castiga, porque em cima do castigo o filho não vai cometer mais. O simples fato daquela pessoa estar naquele ambiente, para ela já é um sofrimento tamanho. Ou seja, para que agravar esse sofrimento se já foi o suficiente? Se você pode tomar um remédio que vai curar você da doença, por que tomar um que vai destruir o teu corpo? Por que esse excesso? E qual é o período, por exemplo, para prisão nesses casos? Pelo artigo 733 do CPC, ele é de até 3 meses.
Há uma lei anterior de 77, a Lei 6.515, que diria até 60 dias, mas os juízes têm aplicado o CPC, o 733, então têm estabelecido de 1 até 3 meses. Que outras sanções, por exemplo, o devedor ele pode estar sujeito? Muito se falou em ter o nome incluído no SPC? Tem, porque isso depende da organização judiciária de cada estado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a instauração de execução, havendo uma execução em face de alguém, se essa execução por quantia, o próprio tribunal comunica o Serasa. Então, até que seja dada baixa na distribuição daquela execução, a pessoa fica apontada no Serasa como devedora. Mas isso é para qualquer execução, não seria especificamente para a questão de alimentos. De alimentos, o que há de pior no patrimônio é que o bem de família fica penhorável. Então, se o devedor de família só tem um único imóvel que serve de residência para ele, ele poderá perder a propriedade desse imóvel em razão de uma dívida de alimentos. Então, ele pode ficar sem abrigo, sem residência, sem moradia, sem proteção, porque deve alimentos. Mas, de certa forma, qual a opinião do senhor? Eu digo aqui porque aí temos a lei. Temos a lei. Mas, necessariamente, algumas pessoas podem não entender que aquilo ali é o correto. É o que se aplica. É verdade. Mas pode não ser. O senhor acredita que essas medidas são as mais corretas? Eu ainda acredito que sim. O que está dentro do nosso ordenamento hoje? Eu ainda acredito que sim, porque existem princípios que são constitucionais, que versam sobre uma norma de conduta que se espera da pessoa honesta, da pessoa ética. E o princípio da boa-fé é um deles. Então, se há uma justa expectativa da outra parte, há um princípio contratual que é também aplicado nos direitos reais, que é também aplicado no direito das famílias, que é o princípio nemo venire contra factum próprio, ou seja, eu não posso frustrar a regra de um jogo já estabelecida. Se uma pessoa necessita de alimentos, aliás, vamos mais devagar. Se o juiz condenou alguém numa obrigação alimentar, é porque foi realmente verificado que aquele credor necessita daqueles alimentos. Se eles não forem pagos, aquela pessoa sucumbirá. Então, eu estou tratando de vida. Então, se há um alimento que é vida, que está em conflito com um elemento que é patrimônio do devedor, eu preciso que a minha sociedade diga o jurídico será tutelado com maior intensidade. Se será o patrimônio do devedor ou se será a vida do credor. Se será sua vida digna, sua vida com qualidade. Então, se esse devedor não tem condições mais de pagar aquele valor, há instrumentos democráticos que ele pode utilizar. Ele pode requerer a revisão desses alimentos e requerer liminarmente a diminuição desse valor, ou se é uma hipótese já de exoneração, que ele então requeira judicialmente, o que ele não pode pelo seu próprio alvedrio, pela sua própria lateralidade, dizer não pago mais, eu vou pagar menos. Dentro desta importância da questão alimentícia, de subsistência, inclusive, e aí eu coloco um outro ponto. Talvez, eu não sei se o termo exato seria inocência, mas, por exemplo, dentro de tudo que o senhor já falou, dessa necessidade, aí nós temos, e aí eu não sei, inclusive, se já está pacificado isso ou não, o senhor é a melhor pessoa para dizer isso nesse momento. O suposto pai, ele tem obrigação? Pois é. O problema do suposto pai, o suposto pai, atualmente, ele tem dois grandes problemas. Os alimentos gravídicos, porque a Lei 11.804, de 2008, não indica como devedor de alimentos a pessoa que certamente será o pai. Primeiro que a tipagem cromossomial durante a gestação é arriscada. Alguns juízes determinam, autorizam a tipagem, se as pessoas envolvidas se responsabilizam, e além do que, a questão pode ser premente. Mas até então ele já fixou os alimentos provisionais. Os alimentos provisórios. E não é só isso. O suposto pai, isso é uma situação de incerteza. Porque alguém acaba sendo condenado a pagar alimentos, alguém que ele provavelmente não teria que pagar. Então, a responsabilidade, nesse momento, é do Poder Judiciário. E se aquele juiz foi irresponsável, o agravo de instrumento vai devolver a questão para o tribunal, que deverá dar prioridade nessa causa, porque envolve alimentos. Então, se 3 desembargadores concordaram com o juiz, são 4 magistrados, entendendo que aquele conjunto probatório aponta, o pai só pode ser você. Ou então, há uma alta probabilidade que o pai seja você.
é sempre possível que isso não ocorra. Até o próprio marido pode não ser o pai, por isso existe ação negatória de paternidade. Mas a gente vai presumir que seja. Então, pode ser que o companheiro também seja o pai, ou que aquele namorado de longa data também seja o pai. Ele, então, que traga provas que, pelo menos, gerem incerteza. E essa incerteza seja tamanha que se compatibilize com uma probabilidade. Então, na ausência de certeza, não seria a melhor medida a condenação, pelo menos nos alimentos provisórios, nessa questão liminar. E a outra são as ações de Estado que envolvem investigação de paternidade. Ou seja, até que haja realmente certeza, uma alta probabilidade, um incêndio do direito, como diria o professor Silvio Capanema, de ser realmente aquele investigado, o genitor, ou então ser ela, se for investigação de maternidade e tal, ele deve pagar alimentos. Se não, não se condena. Mas aí vai haver o risco. Se no final desse processo investigativo for concluída pela vinculação de parentesco, esse devedor terá que pagar alimentos desde a data da citação. Vai haver um efeito retroativo aí desde a data da citação. Então, ele vai ter uma dívida enorme para pagar. Então... Mas é bastante complicado. É bem complicado, verdade. Bom, vamos falar de uma coisa mais simples, porém muito importante, que é justamente a literatura jurídica. O senhor traz aqui algumas indicações, Direito das Famílias. Isso, dos professores Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald. Essa obra ela é bastante completa, ela disserta sobre o tema do direito das famílias, ou seja, plural mesmo. O rol da Constituição Federal ele é exemplificativo. Qualquer relação afetiva em nome do amor, ela deve ser considerada como família. E essa obra é bastante completa. Por alguns motivos. Primeiro, ela é escrita por professores, o que torna a leitura bastante acessível. A leitura é instigante, ela prende o leitor e ela disserta do direito de família, direito das famílias, sempre sobre a ótica constitucional, o que é fundamental. Dirigido ao quê? Para já o próprio advogado ou ainda o acadêmico? Para os meus alunos da graduação, eu indico, aliás, está na bibliografia básica do curso de graduação que eu trabalho, aliás, eu fui quem indicou, mas eu digo ao aluno o seguinte: se você ainda não tem intimidade com direito civil, se você ainda não desenvolve bem direito civil, porque aluno de graduação ele pode adorar direito de trabalho e detestar direito civil, ele ama direito penal e odeia direito tributário. Então, se é o aluno que já vem numa dinâmica de leituras de direito civil, eu indico essa obra. Mas se é o aluno que lê com dificuldade o direito civil, eu prefiro que ele passe por uma outra leitura mais básica, aquela leitura mais tranquila, para que depois ele chegue a essa obra. O que eu digo aos meus alunos de graduação vai chegar um momento na sua vida, se advogado, voltado para o direito civil, principalmente o direito de família, você vai ter que encontrar essa obra. Você vai dobrar uma esquina e essa obra vai estar esperando por você. Essa outra aqui seria essa obra ou não? A Maria Berenice Dias, que é autora dessa obra, Direito das Famílias, já também, muito importante, Manual de Direito das Famílias, ela é importante para o aluno da graduação por um outro motivo. Essa obra ela é revolucionária. A autora, Maria Berenice, ela foi a primeira magistrada, a primeira mulher a compor o quadro de magistrados do Tribunal de Rio Grande do Sul. Então, ela já começou a carreira revolucionando, ela é uma revolucionária até hoje. Aliás, ela é uma das responsáveis pelo projeto de lei do Estatuto das Famílias, que muda a concepção do ordenamento jurídico para reconhecer qualquer relação afetiva como direito de família. Então, ela instiga o pensamento, ela convida o aluno a pensar, ela gera revolta ao leitor, ou então uma grande alegria. Então, por mexer com a emoção, ela se torna quase que uma leitura obrigatória. Acho que para qualquer brasileiro. Eu tenho algumas obras que eu sempre indico aos meus alunos. Sim. Como o Direito de Família, do professor José Maria Leone. José Maria Leone é um professor que atua na área do direito das famílias há bastante tempo. Aliás, ele também adotou, ele é do direito de família, porque ele é um clássico já. Eu não sei se ele vai gostar de escutar isso, que ele é um clássico, porque dá a ideia de que ele é antigo, mas várias gerações já se formaram estudando por José Maria Leone, eu sou um deles. Aliás, eu sou colega dele em algumas dessas instituições que eu trabalho, mas eu sempre vou olhá-lo como minha referência. Para o aluno da graduação,
aquele que está engatinhando, aquele que não, ainda estou com um pouco de medo de pegar nessas obras, eu sempre recomendo a obra do professor Carlos Roberto Gonçalves. O professor Carlos Roberto Gonçalves, ele é magistrado em São Paulo, e ele escreveu um curso de Direito Civil. São 7 volumes, e o Direito de Família é o volume 6. E ele realmente dialoga com o aluno de graduação. O aluno de graduação tem um acesso a exemplos, elementos comparativos. Olha, não confunda isso, não é isso daqui. Então, ele dá toda a base para o aluno conseguir construir a edificação dele. Então, para o aluno de graduação, a obra do professor Carlos Roberto Gonçalves, volume 6, Direito de Família, é fundamental. Bem, eu conversei aqui hoje no programa Saber Direito Debate com o professor Sandro Gaspar Amaral, ele que é professor de Direito Civil e ao longo desta semana aqui na TV Justiça ministrou o curso Os Alimentos e a Nova Família. Você também pode participar do programa enviando a sua sugestão aqui pelo endereço saberdireito@stf.jus.br e também rever o programa Saber Direito Debate no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Agradeço mais uma vez ao professor Sandro, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. E parabéns, inclusive, pelo trabalho e obrigado também a você que nos acompanhou até agora aqui no Saber Direito Debate. Até o próximo programa.